Aí. Não confio não? Abra sua Bíblia, por favor. Salmos. Vamos fazer aquela mesma leitura de quarta-feira passada. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Encontraram aí? Diz assim a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sente, por favor. Como sempre falo, agora quero a sua atenção. Nós vamos dar continuidade no ensinamento em questão à palavra de Deus. Quarta-feira passada nós falamos em questão da palavra. Nós falamos sobre o poder da palavra. A palavra de Deus é criadora. A palavra de Deus é sustentadora. A palavra de Deus dá vida. A palavra de Deus também libera graça, poder e revelação, por meio dos quais os crentes crescem na fé e na sua dedicação a Jesus Cristo. Também falamos que a palavra de Deus tem poder de nos julgar. Nós falamos um pouco sobre o poder da palavra, até porque ela é muito mais extensa do que isto. Porque se nós formos pegar ponto por ponto a questão da palavra, nós vamos passar um bom tempo aqui falando só sobre a palavra, sobre o poder dela. Mas isso aqui já para nos dar um horizonte, uma direção, né? E principalmente nos fazer ensinamento e também mexer com a nossa vida interior, nosso coração, que nós temos e continuarmos tendo esse tremor e esse temor pela palavra. Porque infelizmente alguns estão perdendo posso dizer, este temor e este tremor pela palavra. E tudo que o inimigo de nossas almas quer é que nós vamos deixar de acreditar na palavra. Tudo que o inimigo quer é que a gente venha apostatar da fé, se apartar da verdade. E nós, como cristãos, nós temos que ter o maior cuidado. Vou colocar entre parênteses aqui, em questão da apostasia, que ela não vem de supetão, ela vem devagarzinho. E um dos sinais que ela vem trazendo, qual é o sinal? É o sinal que a gente já vai deixando de ter vontade de ler a Bíblia. De ler a Bíblia. E esta ação da apostasia, ela começa desta forma. A gente vai deixando de ler a Bíblia paulatinamente, vai deixando de ter o desejo na palavra, vai perdendo o desejo de examinar as Escrituras, vai perdendo a curiosidade de saber o que está escrito na palavra, né, as histórias, os acontecimentos, daquilo que Jesus veio fazer na terra, daquilo que Israel passou, dos sinais e prodígios que Deus realizou no Antigo Testamento e que realizou na vida de Jesus e que realiza até no dia de hoje. Então esta ação, ela vem devagar. E se nós não tivermos um cuidado com a igreja, a gente entra neste caminho da apostasia, que é apartar da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E o único e a única que pode nos libertar é a palavra de Deus. Jesus ele deixou bem claro isso em João 8,32, nós somos conhecedores da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade.
nós precisamos examinar as Escrituras para conhecer a verdade. E conforme nós vamos conhecendo a palavra de Deus, que conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecendo a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E quando nós passamos a conhecer, nós vamos entendendo a vontade de Deus para nossas vidas. Eu posso também acrescentar que muitos de nós cristãos estamos perdidos em algumas áreas da nossa vida, porque estamos deixando de fielmente crer na palavra. Porque a palavra, ela nos direciona, a palavra, ela nos guia, a palavra, ela nos dá diretrizes. A palavra de Deus é a bússola para nós chegarmos até Cristo. E quando nós chegamos até Cristo, nós chegamos no caminho que leva a Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Só que para chegar em Jesus não tem como ter atalho. Não tem como nós desviarmos a palavra e chegar em Jesus, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Então, para nós chegarmos a Deus, primeiro nós temos que ter Jesus em nossas vidas. Para nós chegarmos a Deus, nós precisamos deste caminho chamado Jesus. E só através da palavra nós vamos andar no caminho. Não tem outra forma. Não existe filmes, não existe histórias, não existe novelas, não existe nada que venha nos levar a Jesus senão a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa, porque a palavra, nós vimos o poder dela, o que ela realiza. Porém, eu quero trazer nesta noite a nossa atitude ante a palavra de Deus. Eu quero a sua atenção, e eu quero reforçar aqui, irmãos, que nós estamos estudando, nós estamos sendo doutrinados nas quarta-feiras para a gente aprender. Não é para sermos ouvintes esquecidos, mas sim praticantes da palavra. Os ensinamentos, as doutrinas do Espírito Santo através dos apóstolos é para nós vivermos esta vida. Não é para nós sermos somente frequentadores de culto, mas para que nós venhamos levar a palavra de Deus no nosso coração e dar liberdade para o Espírito agir dentro de nós, para que haja esse despertamento e esta mudança dentro de nós. E quando nós abraçamos isto, o Espírito Santo ele vai fazendo a sua obra em nossas vidas. Porém, nesta noite eu quero trazer algo da parte de Deus em questão daquilo que nós precisamos nos despertar nos dias de hoje. Porque alguns de nós, quando nós vamos perceber, através da palavra, nós vamos entender como nós estamos. Porque muita gente acha que está bem, mas a palavra de Deus sempre vem nos confrontando. A palavra de Deus sempre vem nos despertando, mostrando o que está no nosso coração. E homem nenhum vê o que está no nosso coração, mas a palavra de Deus, direcionada pelo Espírito, ela vai penetrando aonde nós não sabemos. E quando ela penetra, ela traz luz naquilo que nós não enxergamos. E quando traz a luz é para nós enxergarmos e vivermos aquilo que ela está nos mostrando através da palavra, e aquilo que sabemos que, aquilo que não vimos antes, mas enxergamos e vemos que é errado, nós vamos tirar da nossa vida. E a palavra de Deus ela faz isso, pela ação poderosa do Espírito Santo. Então, qual é a nossa atitude ante a palavra de Deus? Primeiro, devemos ansiar por ouvi-la. Devemos ter essa ânsia, esse ansiar, esse desejo por ouvi-la. Isso nos mostra a nossa atitude. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo de número 1.
versículo 10 e 11, tem várias referências sobre isto, mas eu quero trazer duas referências. Isaías capítulo 1, versículo 10 e 11, o que o Senhor primeiro ele vai falar. Nós precisamos ter essa atitude ante a palavra de Deus, ter um anseio de ouvi-la. Enquanto você encontra, a gente vê que Paulo escreve a Timóteo, dizendo que muitos terão comichão nos ouvidos, e amontoarão doutores para si mesmo, os seus desejos, comichão nos ouvidos, porque não querem ouvir a sã doutrina, não aceitam a sã doutrina, e nós temos que ter esse anseio por ouvi-la, nós temos que ter essa vontade, esse desejo de ouvir a palavra de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 10 nos diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Versículo 11: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Ouve a palavra do Senhor. O Senhor aqui estava falando através de Isaías, trazendo um despertamento para o povo de Israel, em questão de que deles ouvirem a lei de Deus. O que é que eu posso trazer dentro deste versículo, daquilo que o povo de Israel vivia, trazendo para os nossos dias de hoje? Israel, o povo de Deus, e é o povo de Deus. Na época tinha os seus sacrifícios, tinha o seu ritual, mas Deus ele estava falando para o povo que os sacrifícios que eles estavam fazendo não eram suficientes. Eles precisariam ouvir a voz de Deus e praticar a lei de Deus, daquilo que foi dado por Moisés. Trazendo para nós no dia de hoje, não é somente nós virmos para a casa de Deus, estarmos sentados e cultuando a Deus, mas sim ansiando para ouvir a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que vai soar dentro da nossa alma, é a voz de Deus que vai penetrar no mais profundo do nosso coração. Mas se eu não tivesse anseio para ouvir a palavra, eu não vou conseguir ouvir a palavra e absorvê-la no meu coração. Então Deus estava chamando a atenção do povo, que não era somente fazer sacrifícios, mas primordialmente dar ouvido à voz de Deus. E hoje não é diferente, nós precisamos ansiar pela voz de Deus, por ouvir a palavra de Deus, porque através disto nós vamos ser guiados pela palavra. Quantas pessoas hoje, infelizmente, têm fadiga da palavra? Tem pessoas que ouvem a palavra por ouvirem. Tem pessoas que ouvem a palavra porque são obrigadas a ouvi-la.
Infelizmente, nos dias de hoje, algumas pessoas já estão tendo comichão nos ouvidos, porque elas não querem ouvir a verdade de Deus. Querem ouvir o que massageia o ego, querem ouvir o que alimenta a sua carne, mas não querem ouvir a verdadeira palavra de Deus. Estão ouvindo palavra de homens, estão ouvindo o que o homem quer falar e não o que o Espírito Santo quer falar para a igreja. Então nós precisamos ansiar pela verdade, que é a palavra, ouvir a verdade, porque a verdade vai nos libertar, a verdade vai nos transformar, a verdade vai nos trazer cura, a verdade vai nos dar força, a verdade vai nos mostrar o que é a mentira, a verdade vai nos mostrar o que é engano, a verdade vai nos mostrar o caminho de excelência, a verdade vai nos conduzir aos tesouros escondidos de Jesus, porque ela é a nossa bússola. Então o Senhor, ele estava falando para o povo, dizendo: vocês acham que eu estou satisfeito com isso? Deus, ele vai dizer: já estou farto dos holocaustos de carneiro. Você está parando para meditar como é tão profundo isto? Nós precisamos, como igreja, não deixar o mundo arrancar a essência que está dentro de nós, o desejo de servir a Deus de verdade, o anseio para ouvir a palavra de Deus, e não palavra de homens, mas a palavra de Deus. Mas irmão, como é que eu sei que eu vou ouvir a palavra de Deus numa pregação? Quando você e eu passarmos a examinar as Escrituras verdadeiramente. Quando o pregador estiver pregando, você vai saber o que está escrito. E através de você saber o que está escrito, o Espírito Santo, ele vai te dar a interpretação do que está escrito falado. Porque quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós temos anseio de ouvir a palavra, mais o Espírito Santo vai aguçando a nossa audição espiritual, e nós vamos ouvindo a voz do Espírito, porque estamos dando ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido à palavra, dê ouvido ao Espírito. Não dê ouvido à palavra, não dê ouvido ao Espírito. Por isso que infelizmente muitas pessoas hoje não têm alcançado a libertação. Infelizmente muitas pessoas não têm alcançado a transformação, porque não têm ansiado por ouvir a palavra de Deus. Qual é a nossa atitude ante a palavra de Deus? Que atitude eu estou tendo ante a palavra de Deus? Qual é o meu anseio para ouvir a palavra de Deus? O que é que eu estou gostando mais? O que é que está me fazendo ansiar mais? Ouvir o quê? Porque infelizmente tem crentes hoje que ainda ouvem músicas mundanas. Tem medo. Achando que está fazendo o que é certo. Jeremias capítulo de número 7, abra sua Bíblia por favor. Creio que esteja aberta. Jeremias capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Quem está entendendo aí? Jeremias capítulo 7. Passa só mais no livro aí, vai estar em Jeremias. Só que o capítulo 7, versículo 1, 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe esta palavra, e diz o que, irmãos?
Assim diz o Senhor dos Exércitos: melhorai e as vossas, e os farei. Irmão, quando nós temos anseio para ouvir a palavra, e nós guardamos esta palavra e cremos nela, Deus vai nos colocar em lugares de excelência. Deus vai nos colocar em lugares de bênção. Olha o que o Senhor disse para Jeremias se colocar na posição, na porta da casa do Senhor. Ele diz: proclama ali, Jeremias, esta palavra, dizendo: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor. Então, quando nós damos o ouvido, temos esse anseio para ouvir a palavra, nós ansiamos por ouvir a palavra. Irmão, nós precisamos realmente tomar decisão na nossa vida. E só o Espírito Santo para nos convencer disto. Mas não tem como o Espírito Santo nos convencer se nós não ansiamos por ouvir a palavra. Agora não, agora eu vou ver no YouTube ouvindo a palavra de Deus. Não é isso. É você ler a Bíblia e ao mesmo tempo que você está falando, você está ouvindo. Então o Senhor diz para Jeremias: ó, te coloca lá e fala com o povo, diga para eles, se eles melhorarem os vossos caminhos deles e as vossas obras, diga para eles que eu vou colocar eles em lugares, vou fazer eles habitar neste lugar. Qual é o lugar? A terra da promessa. Olha só, Atos capítulo 17, versículo 11, vai dizer o que? Atos 17, 11. Ora, 17, 11, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado fizeram o que, irmãos? Receberam a palavra, examinando estas coisas eram assim. Irmãos, eles recebiam a palavra de bom grado. Você já viu algum crente sair com raiva de um culto? Ainda mais por causa da palavra? Você está entendendo que a nossa atitude não é diante de homem? A nossa atitude é ante a palavra? Sabe por que muitos de nós estamos decaindo espiritualmente? Porque estamos olhando para homens. Olha para a palavra. Olha para o teu irmão e diz: irmão, olha para a palavra. Mas diga assim: eu vou melhorar a pergunta para ti. Ouve a palavra. Nós estamos ouvindo demais o homem. Parece que é assim, o homem prega a mensagem, quando ele fala algo dele, a gente esquece a mensagem, só guarda o que o homem falou. Temos que ter um equilíbrio. Temos que observar o que o homem fala, mas não podemos desprezar a palavra que o homem falou. Que o homem falou a palavra.
Os Tessalonicenses e Tessalônica receberam a palavra de bom grado. Tanto que eles foram examinar cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Irmão, o pregador pregou, o dirigente ensinou. Não vá para casa com dúvida, vá para casa e vai examinar, vai olhar se realmente é o que está escrito. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós estamos com problemas de organismo espiritual. Nós pega qualquer comida e abarca na nossa vida espiritual e dá dor de barriga. Aí põe culpa em quem? Na palavra. Porque se eu rejeito a palavra, eu estou dizendo que ela não é suficiente na minha vida. Mas se eu olho para o homem e absorvo o que está na palavra, eu estou tendo anseio por ouvi-la. Mas quando eu rejeito a palavra por causa do homem, eu estou perdendo de ser abençoado. E tudo, irmãos, isso é estratégia do inimigo, para você não vir mais para a igreja com ansiedade ou com anseio de ouvir a palavra. Será que na sua mente já passou alguma vez e disse, irmão, já de novo na quarta-feira? Será que já passou na sua mente, o irmão só prega assim, só prega desse jeito? Será que já passou na sua mente? Será que em algum momento você rejeitou a palavra por causa de mim? Medite nisso, irmão. Você tem que sair, nós temos que sair da nossa casa com anseio de ouvir a palavra. Independente de quem vai estar aqui pregando, aonde você for, ouve a palavra. E você vai ver Deus se manifestando na sua vida. Porque Deus, Ele não é injusto, Ele é justo. Segundo, primeiro nós temos o que? Devemos o que? Ansiá-la por ouvi-la. Segundo, devemos reverenciá-la. Qual é a nossa atitude diante da palavra? Será que nós estamos reverenciando a palavra? Abra sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 1, texto muito conhecido da igreja. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o que, irmão? O teu pé. Guarda o teu pé. Quando entrares aonde? Na casa de Deus. Inclina-te mais ao que? Ao ouvido. Do que? A oferecer sacrifício de todos. Sacrifício de quê? Pois não sabe que fazem mal. Guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus, irmão, nós temos dois propósitos quando chegamos na casa de Deus. Guarde isso no seu coração. Nós temos dois propósitos quando nós colocamos, nem quando colocamos, quando nós saímos de casa. Nós temos dois propósitos no nosso coração quando colocamos nosso pé na casa de Deus. Primeiro, adorá-lo em espírito e em verdade. Segundo, ouvi-lo falar.
reverência nós estamos tendo ante a palavra? Qual é essa reverência? Medite bem nisso. Se eu for entrar em detalhe aqui, eu vou estar falando as mesmas coisas que já vem de tempo falando, né? Não anda para lá, anda para cá na hora da palavra. É um negócio doido. É um bebe água doido, não vai banheiro doido. Na hora da palavra. E outras coisas. Que a minha oração é que o Espírito Santo continue ministrando em nós. Para que a gente venha ter uma atitude ante a palavra, de reverenciá-la. Então o Senhor, Ele vai dizer: inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício. Se nós observássemos mais a palavra, nós éramos mais fortes. Nós não éramos tão embaraçados como nós somos. Nós não cocheávamos tanto como nós cocheiamos esse pensamento. Nós não deixávamos tanto o inimigo levar nossa mente para longe. Não deixava tantas preocupações nos tirar de dentro do culto. Porque nós, quando inclinamos o nosso ouvido, o Espírito Santo, Ele fala conosco através da palavra. E nós precisamos ter essa atitude ante a palavra de Deus. Precisamos ansiar ouvi-la. Precisamos e devemos reverenciá-la. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 28. E o tempo vai embora rapidinho, né? Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com que, irmãos? Reverência. Viu? Com reverência e piedade. Nós devemos servi-lo, agradando Ele, com reverência. Nós não podemos perder esse temor, irmãos. Não podemos perder essa reverência. Que atitude eu estou tendo ante a palavra? Às vezes tem uma reverência diante do homem do que diante da palavra. Não é a palavra que é movida pelo homem, é o homem que é movido pela palavra. Se não for a palavra, não vai. Não adianta relutar contra a palavra. Não adianta lutar contra a palavra. Temos que reverenciá-la. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra do teu Pai. Eu me lembro que a minha criação foi muito diferente da criação de hoje. E olha que eu só tenho 49 anos. Imagine quem tem mais idade do que eu, como não foi. Reverência. Se meu pai estivesse conversando com alguém na sala e eu passasse por meio, eu ia pegar uma reverência. Se meu pai estivesse conversando e eu fosse cortar a conversa, eu ia pegar uma reverência bem boa. Ele não esquecia disso. Ou educação
recordação boa foi aquela época. Lógico que isso é opcional, porque assim como amigos meus da minha época, aqui dentro da Cidade Nova, entraram no mundo das drogas, eu tive a oportunidade, mas eu não quis, porque eu sei quem era meu pai, e mesmo assim eu não tinha vontade. Coloquei uma vez um cigarro na minha boca para acender para minha mãe, mas nunca botei um cigarro na minha boca. Mas por ser vergonhice minha, eu fui para o mundo. Foi a minha opção, foi o que eu quis. Não foi por falta de ensinamento ou por falta de conselho. Mas nós tínhamos mais reverência para com o homem do que para com Deus. E Deus se agrada de quem tem reverência diante dele, diante da sua palavra. Irmãos, eu acho algo extraordinário ali quando o Esdras ele fala a leitura da lei, 8 horas mais ou menos, aproximadamente da manhã, leio todinha, foi até quase meio-dia. O povo em pé. Quando ele pegou para ler, a Bíblia diz que o povo ficou todo em pé para ouvir a palavra de Deus. Hoje tem mais reverência para homem do que para Deus. Eu já falei aqui que eu não quero voltar na igreja. Quando eu for pregar, eu deixo a igreja sentada, porque a reverência tem que ser para Deus, não para homem. Você está entendendo? Diga assim: eu preciso entender que a reverência, em primeiro lugar, é para a palavra. É para a palavra. Isso agrada o coração de Deus. Que atitude nós estamos tendo ante a palavra? Como é que está o meu coração em questão de reverência à palavra? Em questão de ansiar ouvi-la. Terceiro, devemos procurar compreendê-la. Mateus capítulo 13, versículo 23. O frio é tão bom que deixa a gente calminho, né? Mateus capítulo 13, versículo 23. Irmão, nós não podemos perder isto que foi gerado dentro de nós. Isso é coisa do Espírito dentro de nós. 13, 23. Isso é coisa do Espírito Santo dentro de nós. Não deixe isso se apagar em você. A minha oração, o desejo do meu coração, que hoje seja incendiado novamente o anseio por ouvir a palavra, a reverência pela palavra e procurar compreendê-la. Diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que, irmãos? Meu Deus, podia parar até aqui, né? Aqui está falando de quê, irmãos? Do coração do homem, do coração fértil, do coração que tem a boa terra, do coração que é aberto para a palavra. Porque quando a semente é semeada em boa terra, que é o coração fértil, o coração aberto para receber esta semente que é a palavra, e quando nós ouvimos, compreendemos a palavra, do que ela está dizendo para nós, do que ela está falando para nós, aí o que acontece? Aí dá
Qual é a porcentagem desse fruto? 100, outro 60, outro 30, todo. Viu? Põe a mão no seu coração, por favor. Se você quiser. E diga assim: Senhor Jesus, eu preciso, eu necessito que o Senhor faça uma grande obra no meu coração, porque o Senhor conhece o que está no meu coração. E se não estiver aberto para ouvir e compreender, faz esta obra a partir de hoje no meu coração, porque eu anseio a ouvi-la, reverenciá-la e compreendê-la, em nome de Jesus. Creio nisto. Quarto, primeiro nós devemos o quê? Ansiar o quê? Ouvi-la. Segundo, reverenciá-la. Terceiro, compreendê-la. Quarto, devemos louvar no Senhor a palavra de Deus. Olha só, irmãos, como isso é extraordinário. Mas o que é que isso quer dizer? Eu tenho que louvar no Senhor? Jesus disse, João capítulo 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito. Agora eu acho muito lindo quando a gente louva no Senhor. Vou te provar dentro da Bíblia. Salmo 56, verso 4: devemos louvar no Senhor a palavra de Deus. 56, versos 4. O salmista já começa dizendo, Salmo 56, verso 4, o salmista vai dizer: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha e não temerei que me podes fazer a carne. Então o salmista, ele entendeu que precisava louvar no Senhor a palavra. Versos 10, nesse Salmo 56, aí, olha o verso 10 aí. O que é que diz o salmista de novo? Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Meu Deus! Mas irmão, eu não estou entendendo. É porque quando nós se envolvemos no louvor, em espírito e em verdade, nós entramos no Senhor pelo louvor através da palavra. Irmãos, os versos dos salmos são louvores, a maioria. Quando a gente cita um versículo louvando a Deus, a gente está louvando no Senhor. Por isso que a gente tem que examinar as Escrituras. A gente tem que ter um anseio por ouvi-la. A gente tem que reverenciá-la. A gente tem que o que mais? Compreendê-la. A gente tem que louvar o Senhor a palavra de Deus. Quinto, aí eu paro por aqui, que ainda vai ter o sexto. Quinto, devemos temê-la. Temê-la não é de temor, de medo. Temê-la porque ela é a palavra de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 13. O ambiente está muito gostoso hoje. Não está ou não está? Provérbios capítulo 13, versículo 13.
13 de Provérbios. Devemos temê-la, temer a palavra. O que despreza, o que, irmãos? Ele acontece o que com ele? Mas outras versões dizem compensado, recompensado, né? Irmãos, é a palavra que está dizendo. O que despreza a palavra perecerá. Não anseia por ouvi-la, não reverencia, não quer compreendê-la, está nem aí com a palavra. Tem gente que ainda tem coragem, eu não estou nem aí se eu for para o inferno. O porém, quando chegar lá, não dá para voltar mais. E ontem o pastor, ela que estava ministrando, que mensagem abençoada, abençoadora. Senti falta de muitos irmãos. Deus já me direcionou uma mensagem antes dele falar. Eu louvo muito a Deus, ao Espírito Santo por isso. E quarta-feira, se Deus quiser, que eu creio que Ele vai querer, nós vamos falar um pouco sobre o inferno. Nós precisamos aprender isto. Ah, mas não vou para lá. Graças a Deus por isto. Mas tem que saber. Como é que você vai chegar em alguém e falar do inferno se a gente não conhece? Através da palavra. Não por experiência. Porque não tem como ter experiência no inferno. É eterno. Então, Provérbio vai dizer que aquele que despreza a palavra vai perecer. Mas o que teme o mandamento, que é a palavra, será galardoado, a receber galardão. Olha para o teu irmão, se tu temer a palavra, tu vai receber galardão, hein? Agora, se tu não temer ela, tu vai perecer. A palavra não muda. Isaías 66, o último capítulo de Isaías 66, versos 2, versículo 2. Se vocês tiverem um pouco de misericórdia comigo, eu quero trazer vocês aqui e a gente encerra, pode ser? Eu já passei 7 minutos. Isaías 66, verso 2, versículo 2. Quem encontrou? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito. E o que, irmãos? E o que treme. Na sua está tremendo, tá? Diante de quem? Da palavra, irmão. 66, versículo 2. É diante da palavra. A gente tem tremor de tanta coisa, né? Às vezes a gente coloca até a morte acima de Deus. Olha para o teu irmão, irmão, não te preocupa com a morte, não. Deus te deu vida, de vida eterna. A morte vai passar, irmão. A vida eterna vai permanecer para a eternidade. Agora tem que morrer com Cristo. Se morrer sem Cristo é morte eterna. Viu? Amém? Sexto e último. Devemos obedecê-la. Devemos obedecê-lo. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós
que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha aqui, faz uma pergunta: quem estamos obedecendo? Você sabia que só tem 3 para nós obedecer? E nós temos 3 opções, porque Deus não obriga ninguém a obedecer. Nós temos 3 opções para obedecer: ou obedecemos a Deus, ou obedecemos a nossa carne, ou obedecemos o diabo. Qual você escolhe? Duvido você dizer que é outros. Mas olha para o teu irmão e diz: irmão, mas por que é tão difícil? Se tu sabe que tem que obedecer a Deus. Quem quer obedecer a Deus aqui, diga amém. Amém. É só aborrecer a tua carne e o diabo. Acabou. Aborrecer esses 2 aí, que é o mundo, você vai estar obedecendo a Deus. Glória a Deus. É simples. Não tem mistério aí. Atos 7:39. Aí eu paro aqui, tá? Já vem a conclusão. Atos 7:39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu quê? Coração, se tornaram. Por isso que quando nós vamos orar, precisamos pedir para o Espírito Santo nos dar um coração obediente. E bata nessa tecla, irmão. Bata: Senhor, me dá um coração obediente. Senhor, me dá um coração obediente. Senhor, faz eu rejeitar a minha carne, faz eu rejeitar o mundo, faz rejeitar as propostas do diabo. Saia daqui nesta noite ansiando por ouvir a palavra. Quando você for orar, ore dentro desse ponto. Senhor, eu quero reverenciá-lo. Senhor, eu quero compreender a tua palavra. Espírito Santo, me dá a compreensão da palavra, me dá a interpretação da palavra, me dá a revelação da palavra. Espírito Santo, põe dentro de mim um anseio para ouvir a palavra. Espírito Santo, manifesta este amor que está no meu coração pela palavra. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando, irmãos. Ele vai operando dentro de nós de maneira extraordinária. Mas se nós não orarmos, aí fica difícil. Mas eu não tenho vontade. Mas é o Espírito Santo que vai gerar em você. É o Espírito Santo que vai produzir dentro do teu coração este amor, esse anseio por ouvir a palavra, esta vontade, essa reverência, esse temor, essa obediência, essa compreensão, irmãos, essa vontade de obedecer a palavra. Irmão, quando a gente se encontra, a carne da gente se esperneia para lá, para cá, para lá, e quer inflamar, mas não tem para ela. A gente diz: não, você não vai fazer essa vontade, não, porque eu compreendo a palavra. Eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu compreendo a palavra. Eu sei que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas eu compreendo a palavra, porque Deus veio dar vida e vida em abundância. Eu compreendo a palavra. Amém, irmãos? Fique em pé, por favor. Leve esse ensinamento para casa. E com todo respeito, vai igual boi mastigando, igual capim. Passa a noite remoendo o capim.